tarde, meu caro amigo José Cláudio. Boa tarde. Prazer enorme te rever, né? A gente sempre se fala aí pela internet, mas te ver sempre é uma alegria muito grande, viu? Saudade do amigo, saudade do amigo. Muito bacana. Então, José, eu tenho algumas questões que eu vou falar com o meu público aqui que está nos assistindo e já já vou fazer tua apresentação. Tá Então, bem, eu fica à vontade. quero dar as boas-vindas às pessoas que estão entrando na nossa live. Está crescendo o número aqui de adesão. Então, é uma alegria receber a todos e a todas, né, nesse evento, que é um evento humilde, simples, mas com palestrantes maravilhosos que vêm até vocês repassando um pouquinho o conhecimento de suas janelas, né? Então, analogamente aos cantores que cantam para poder encantar um pouco a nossa vida e amenizar a dor dessa pandemia, dessa quarentena, nós convidamos uma série de intelectuais, de professores, né, empresários, executivos, para conversar um pouco sobre desenvolvimento humano, né, sobre o que nós estamos vivendo hoje, as alternativas, as mudanças que nós vamos enfrentar. E dentro dessa lógica, a gente chamou uma pessoa muito especial hoje, né? Então, o José Cláudio, eu tenho muito carinho por ele, porque ele me adotou num momento muito difícil da minha vida. Eu estava passando por transformações, saindo do Banco do Brasil, que sempre quando você se aposenta de uma empresa que você trabalhou durante muitos anos, é um divórcio, né? E outras questões que aconteciam na minha vida, e nesse momento o José Cláudio está fazendo um processo seletivo para trabalhar no Sebrae Nacional, na área de gestão de pessoas, e ele me selecionou, e a partir daí começamos a construir uma grande amizade e fizemos um projeto junto. Mas o que me sensibilizava na postura do José primeiro que ele tem uma carreira em comum. Ele vai contar isso para vocês, que é uma carreira impressionante, fruto de uma pessoa que tem uma capacidade de esforço fora do comum, né? Que não é habitual. A carreira dele é espetacular. E, além disso, ele é um administrador com um olhar muito profundo sobre a realidade e sabe manejar bem o pessoal. Uma coisa que talvez você não saiba, viu, José, é o seguinte: eu aprendi muitas máximas que você falava, né? Mas essas máximas são sabedorias, né? Você tornava o complexo simples. E você usava Continua. você usava uma expressão para mim a todo momento, dizendo para mim: "Ó, isso é simplinho". E eu entendia a sabedoria por trás dessas chamadas que você fazia, entre outras, né? E eu passei a usar esses termos e é engraçado, isso ajuda muito as pessoas a se sentir mais à vontade diante de grandes desafios. Libera a mente. Então, foram 2 anos maravilhosos que eu passei do teu lado, viu? Eu tenho muita admiração por você. E como a gente só traz aqui pessoas que são extraordinárias, você está aqui com a gente, né? E, claro, além de extraordinário, você é uma pessoa humilde, né? O que valoriza mais ainda o seu perfil. Muito bom. O José Cláudio tem um currículo enorme. Eu vou falar porque eu apresento todos os palestrantes, eu conto sobre o currículo vitae tradicional. Mas depois a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: conta da sua trajetória, porque eu quero que você fale da tua trajetória numa perspectiva íntima, né? Para que a gente possa colar com o nosso pessoal aqui e o pessoal te admirar como eu te admiro. Bom, o José Cláudio, ele é advogado com MBA em gestão empresarial, com diversas especializações no Brasil e no exterior. Então, mais de 40 anos de experiência atuando como executivo e conselheiro de empresas privadas nacionais e multinacionais e desenvolvimento regional, né? Estudou em escolas americanas como a Wharton Business School, que é a melhor escola do mundo, durante muitos anos foi a top one nos Estados Unidos, e a Sun University, que é, sem dúvida, a mais robusta universidade americana, né? Com mais de 60 campos, se não me engano, né? Além disso, estudou na melhor escola de administração da Europa,
que é a escola de Paris, Fontainebleau, que é uma outra escola espetacular, além de dar uma passagem por Fachhochschule de Munique, na Alemanha. Não sei se soletrei correto, José Cláudio. Fachhochschule, Além de também fazer um estágio na Universidade Católica de Milão. Né? Lembro das suas passagens por Milão, como ser apaixonado por essa cidade. Né? Bom, seu currículo ainda inclui também a atuação como dirigente do Sebrae Rio Grande do Sul, por várias oportunidades, e no Sebrae Nacional, onde eu encontrei com o José Cláudio, por 3 eleições que ele ficou lá. Atualmente, ele atua como vice-presidente de um banco, é como se fosse um banco, lá no Rio Grande do Sul, Badesul. Bom, entre outras questões, né? Especialista em governança e em gestão, atua como voluntário em programas de qualidade no Sul e no Brasil e é juiz do FNQ. Bom, é importante dizer que ele integrou também delegações brasileiras junto à OIT e BRICS, né, para o desenvolvimento do empreendedorismo global. Tem atuado ainda como presidente de conselhos de vários organismos aqui, muito importantes no país. Então, o currículo isso é um resumo muito rápido, né? O currículo é espetacular, mas a história de vida dele é melhor, né? Porque ele não nasceu em berço esplêndido, ele lutou cada dia para construir essa carreira e se transformar no profissional que é. Então, hoje nós vamos fazer um talk show aqui, né, José Cláudio? Esse é um bate-bola. Bate-bola. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, né, eu falo assim, conta um pouco da tua trajetória profissional para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. O Carbone, em primeiro lugar, a tua generosidade é muito grande, eu fico encabulado aqui, né? Mas aceitei o convite assim pela minha humildade de querer compartilhar, porque eu acho que você está fazendo um grande trabalho no sentido de compartilhar conhecimento com a humanidade. Isso aqui é uma coisa fantástica, quer dizer, conhecimento na era do conhecimento, no meio desta transformação social, você está contribuindo, compartilhando conhecimento de várias pessoas. Isso é fantástico. Parabéns a você. A minha experiência não é melhor do que todos que já passaram por aí, é muito inferior, assim, mas eu diria, todos foram brilhantes até agora. Eu resolvi fazer desta forma com você, um bate-bola, para ficar mais pragmático, porque eu sou de uma escola privada, prática, pragmática, de empresários, né? Então, a gente pensa às vezes diferente. E eu não queria ficar preso a slides, não queria ficar preso a um modelo econômico, assim, acadêmico, tal, porque eu sei que você é doutor nesse negócio, é mestre, né? Então, como é que eu vou me apresentar com esse cara, né? É bater um papo e compartilhar com as pessoas que nos derem esse prestígio, compartilhar as histórias aí que fazem parte dessa transformação toda, que é um novo mindset, né? Que é um mindset aí da que a gente está vivendo. Mas a minha trajetória é isto. Eu comecei muito jovem, trabalho desde menino em várias coisas, na construção civil, carregando saco de cimento, né? Mas nunca deixei de estudar, carregando saco de cimento nas costas, mas nunca deixando de prestigiar e me preparar, e assim foi com direito e nas escolas que eu passei pelo mundo. Mas começou assim, começou dessa forma, com muitas inspirações, viu? Sempre busquei inspirações na arte, além da minha experiência de vida, na música, nos livros, nos filmes, né, nas escolas, né? Então, a minha experiência é um mosaico de vivências pessoais, né? Desde a mais simples, da mais dolorida, né, até a mais sofisticada. Isto que é, assim, aprendendo todos os dias, porque ainda não sei tudo, né? Então, aí que está, a gente tem que se aproveitar, se apropriar de tudo isso que está disponível no mundo, né? Seja no livro, no filme, na música. Hoje, aqui, eu poderia falar da música do Raul Seixas, né? Que diz Quando a Terra Parou, né? Ela fala exatamente do que estamos vivendo, né? É uma música muito bacana. Tem um livro importantíssimo, um filme muito bacana, que é Sociedade de Poetas Mortos, né? Que
que faz com que as pessoas que gostam de poesia subam em cima das classes, num meio tradicional, e enxerguem o mundo diferente. Esse filme é fantástico para a gente poder ter uma visão melhor do mundo, uma visão diferente, não ficar só com a nossa visão. Então, esse é um também. Os livros como de gurus importantes, como John Naisbitt, com o Megatrends 2000, e o Mindset, também muito importante. E amigos da minha network, né? Amigos que são verdadeiros gurus, como é o Carbone e com tantos outros que eu tenho aí. Então, a minha trajetória é esta, né? Legal. Eu tive com você durante 2 anos no Sebrae Nacional, que tem uma missão extraordinária, né, que é alavancar o empreendedorismo no país. E eu sei que a tua formação ela é muito diversa, e isso foi uma passagem, né, entre as várias coisas que você fez. Mas eu gostava muito da tua perspectiva de empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Como é que o que você fez para o empreendedorismo no Brasil, né? O que você achava que era a tua missão dentro dessa área? Na verdade, eu aprendi mais sobre empreendedorismo do que eu pude contribuir, mas tem coisas importantes que você também contribuiu e que elas têm relevância para o país, né? Uma delas, posso citar assim com bastante tranquilidade, que é motivo de orgulho para você, para várias pessoas do Sebrae, que através da universidade corporativa que nós criamos lá no Sebrae, nós conseguimos formar uma parceria com os professores da USP para formar especialistas em pequenos negócios, né? E dali nasceu essa expressão que fortaleceu o posicionamento estratégico do Sebrae, fazendo com que as pessoas tivessem um curso de extensão universitária como especialistas, para poder ajudar os empresários. Então, eu acho que esta é uma contribuição que teve formação de especialistas no Brasil inteiro. Foram várias e várias turmas através da educação. Acho que essa foi uma contribuição fantástica. A outra contribuição que eu poderia dizer é através da inovação, com os ALIs, agentes locais de inovação. Isso foi um verdadeiro exército que nós criamos em parceria com o PNQ para formar agentes de inovação que iam passando de empresa por empresa, batendo de porta em porta para falar de inovação, e até lá naqueles quiosques da Avenida Atlântica do Rio, para ajudar os caras a pensar em inovação de como oferecer seus produtos. Então, o ALI, os agentes locais da inovação, foi um exército que está até hoje com bons exemplos, ganhando os prêmios, estimulando o empreendedorismo inovador. E a questão do MEI também, que eu acho que é uma questão assim que a gente abraçou e trabalhou junto com toda a diretoria, com todas as pessoas do Sebrae sempre. Você também acompanhou, mas aquilo ali era um programa de inclusão econômica, inclusão social, que hoje virou milhões e milhões de pessoas, e eu parabenizo o Sebrae, parabenizo quem trabalha no Sebrae, porque isso tem relevância, né? Tem contribuição efetiva para alavancar o empreendedorismo no Brasil. Foram algumas coisas assim, né? Perfeito. Muito bom. Eu acho que... Bom, e esse é um pedacinho da sua vida profissional. Uma coisa que eu notei na sua carreira é que você não tem medo de desafio e nem de crise. Isso eu percebia que você enfrentava de maneira serena, né? Então, isso também foi uma coisa importante para mim, né? Olhar para mim a crise de uma forma serena, né? Eu demorei mais do que você para aprender que a gente tem que ter serenidade. Então, a primeira questão que eu quero que você coloque aqui, vamos conversar do que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma época onde seria somente uma crise ou não? Como é que você vê isso? Eu acho que isso aí realmente não é época e nem é crise. É um ciclo, né? A humanidade passa por ciclos importantes e esses ciclos são transformadores, né? Nós tivemos ciclos da economia, do mundo e da sociedade, desde a revolução, desde a era da agricultura, por exemplo, né? Na era da revolução da industrial, nós tivemos a descobertas científicas do homem que foi à Lua, nós tivemos as guerras dos Golfos, nós tivemos as crises econômicas que o Brasil viveu nas décadas de 90, com planos
Bresser, Collor, etc. Nós tivemos a falta da carne, a falta do feijão, tivemos os planos de competitividade, de gestão e modernidade da gestão, tivemos as questões aí de gestão também, segundo os critérios do Malcolm Baldrige dos anos 90. Então, assim, ciclos mundiais e ciclos do Brasil que fazem uma evolução a cada momento que isso acontece. Acho que estamos vivendo um outro ciclo nesse. A gente fala um novo como é que é, um novo atual, né? Mas, na verdade, nós estamos, eu acho que, tendo a oportunidade de corrigir o atual que estamos vivendo, que está errado. Então, nós estamos tendo uma oportunidade, é mais um ciclo de transformação social para corrigir o nosso passado. Eu acho que essa abordagem é legal, por causa que, tirando a palavra crise aí dessa formulação, o coração da gente acalma, né? Tem que entender como um ciclo em transformação permanente, né? Isso é mais um que nós vamos... Legal. Vamos ganhar também. Temos vamos perda, ganhar. tem um custo, né? Tem perdas sempre tem perdas. Tem um custo, e isso é muito lamentável, mas é a única forma com que o ser humano, às vezes, evolui, ele se esforça para superar esses ciclos que têm, muitas vezes, dor para alguns, né? É uma perda que nos entristece, mas nos engrandece, né? Essa é a questão fundamental. Mas o que acontece, cara, é que nós estamos vivendo eu acho que talvez particularmente no Brasil, eu não sei nos outros países, estamos muito presos aqui ao que está acontecendo, a essa guerra política brasileira. Mas você acha que as medidas adotadas pelo governo brasileiro e pelos outros governos, elas são corretas e são adequadas? Como é que você vê isso aí? Eu acho que elas poderiam ser mais robustas, né? Mais robustas, mais definitivas, mais de aculturamento da população e não crise e não soluções de gabinete, porque tem países como a Estônia que já nasceu digital. A Estônia, eu estive lá recentemente estudando aquele povo. É um povo que já nasceu digital, né? Cada criança, quando nasce, ele já tem um número na internet e aquilo é coisa sagrada para ele, porque ali diz qual a escola que ele vai estudar, qual é o médico do bairro dele, quanto que ele vai ganhar até que idade lá no fim da sua vida, qual todos os benefícios que ele tem, e tudo que ele fizer na vida estará ali naquele banco de dados. Então, é uma população altamente digital, um país altamente digital. Nós temos muitas questões de evolução digitais, mas elas são fragmentadas, né? Nós temos um bom sistema eleitoral, com voto que é muito rápido, um dos melhores do mundo. Temos o sistema da Receita Federal, que é muito bom, dos bancos que são muito bons, mas eles são fragmentados, eles não estão integrados. Então, isso não dá evolução para uma dimensão de uma cultura mais digital, aproveitando melhor a tecnologia em favor das pessoas. Então, você acha que enquanto a gente não conseguir fazer uma articulação digital, a gente não consegue fazer uma gestão boa dessa crise e das próximas que vão aparecer? É essa o seu diagnóstico? Eu acho que sim, porque nós estamos vivendo uma era de limites, né? A era dos limites não permite mais você fazer mais do mesmo ou gastar recursos de tempo e de dinheiro e de mobilidade. Nós precisamos economizar nessas coisas, precisamos fazer mais com menos. E essa era dos limites é uma era que o planeta sofre com isso, a humanidade sofre com isso, porque a água, o alimento é o mesmo, dentro do mesmo espaço, para uma população que cresce de uma velocidade e de forma exponencial. Nós estamos falando de um Brasil que eu vivi de 100 milhões de habitantes para 250 milhões de habitantes, no mesmo lugar, no mesmo espaço, né? E assim é todo mundo, todo o planeta. Aí dentro tem que caber mais gente, tem que caber mais lixo, tem que caber mais e tem que produzir alimento para esse povo todo, né? Então, como é que essa humanidade vai viver se nós não
soubermos dos limites da água, dos limites dos alimentos, dos limites da medicina, nós temos que viver levando isso em conta, tendo essa consciência no meu dia a dia, na minha mesa, na casca de banana, no lixo que eu ponho fora, na minha sustentabilidade, na minha vida sustentável. Se eu não souber e não tiver esta consciência, nós vamos ter dificuldade muito grande, o preço e o custo será muito elevado para as próximas gerações. Porque essas nossas gerações, ficou muito fácil viver no mundo em que você compra fralda plástica, festinha de aniversário com copo plástico, embalagens plásticas, a carne já vem no plástico, e o custo disso para o mundo, para o planeta, né? Como fica? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Qual é a minha contribuição que já passou nessa era dos limites, né? Como que eu vou agora me redimir? Como que eu vou contribuir, né, para resgatar, me redimir perante o desfrute que eu tive de todas essas facilidades? Então, você está abordando todas essas questões que perpassam, né, como os dilemas sociais, os dilemas globais aí, né, que envolve o meio ambiente, que envolve a gente saber consumir aquilo que é necessário e abandonar os desperdícios, né? Mas tudo isso tem que estar articulado com tecnologia, que você vem dizendo, e isso é verdade. Mas eu quero pegar um exemplo que ocorreu, até para reforçar a fala sua, que é o que aconteceu com a Caixa Econômica. Eu sei porque eu sou egresso do BB, você sabe disso, e eu sei que a capacidade tecnológica do Banco do Brasil é um negócio fora de série, né? Quer dizer, talvez tenha sido o primeiro centro de inteligência de TI do país, o que mais se desenvolveu, dali foi para o governo federal, ajudou a Receita Federal e tal. Então, os bancos do Brasil têm uma história pródiga de desenvolvimento de tecnologia, fruto dos problemas econômicos, que você precisava ter uma tecnologia de altíssimo nível e tal. Agora, olha o que acontece. Os caras, num prazo recorde, que eu acho que foi o quê? 15 dias, eles colocaram no ar um aplicativo que se inscreveram 110 milhões de pessoas. O presidente do Banco do Brasil estava contando, da Caixa Econômica estava contando, que isso é inédito no mundo. Ninguém conseguiu fez um trabalho com tanta gente em tão pouco tempo e deu certo. Mas qual é o paradoxo? O paradoxo é que 110 milhões de pessoas pediram ajuda. Querem o benefício. Eu não estou criticando, não. Só estou constatando. O que isso significa? O povo brasileiro. O que você acha que significa isso? Isso significa justamente a consciência de usar a tecnologia em benefício do ser humano. Tem outras empresas, como um Facebook, ou como um Amazon, ou como um Instagram, que são empresas que ganham milhões e milhões no seu rating perante as bolsas de valores, com milhões de empregados que não são pagos, são milhões de pessoas que trabalham para estas empresas, clicando lá no seu Facebook, no seu... Nós somos ainda do tempo do... Lá atrás não era Facebook, eram outras coisas, né? Mas estas empresas cresceram porque todo mundo começou a utilizar esta plataforma de forma social, para relacionamento social, mas, na verdade, é uma tecnologia que está a serviço do homem, da evolução do homem, para o uso da facilidade, da mobilidade, da transformação. Justamente o que o Banco do Brasil fez é isto. Ele nem se dá conta, acho, o Banco do Brasil, que ele está contribuindo enormemente para reduzir seus custos, mas também para reduzir a mobilidade urbana, quando a pessoa não precisa sair de casa, que pode entrar no aplicativo. Então, tem coisas que a gente... Por isso que eu te falei, que a gente tem que perceber o que está além daquilo que é simplesmente tecnologia. Não é tecnologia, é um processo que muda a cultura, que muda o pensamento das pessoas, e aí elas passam a usar a tecnologia a seu serviço. Então, esta é
a consciência que fica instalada aí. Nesse momento, graças a Deus, as pessoas estão, como nós estamos usando agora, a tecnologia a favor da sociedade, compartilhando conhecimento, fazendo conexões. Isso é importante. Perfeito, perfeito. Bom, você vem com uma palestra falando sobre mindset, né? E eu queria que você explicasse um pouco esse conceito e você traduzisse para o pessoal como é que você acha que esse conceito pode ajudar as pessoas no seu cotidiano, no seu trabalho. É que esse mindset que eu falo é justamente essa reorganização da sociedade, né? Dos conceitos, da forma de viver, do jeito do new way of life, né? São questões relevantes que a sociedade vai se transformando e que nós nem percebemos muitas vezes, né? O fato de existir um novo jeito de viver alone, aquelas pessoas que preferem viver sozinhas, elas transformam a sociedade, porque elas impactam na arquitetura, não mais com grandes apartamentos, grandes casas, mas com lofts pequenos. Elas impactam nas embalagens de um mercado que não pode ser mais embalagem grande, mas tem que ser embalagem pequena. Então, estas pessoas, elas têm uma transformação que elas têm que modificar o modelo mental da empresa que produz, de quem consome, e perceber isto, que é um reaprender. Nós já estamos aí acima dos 50, 60 anos e estamos reaprendendo agora que não dá para continuar usando determinadas coisas da forma que usávamos, né? Nem o plástico, nem o automóvel não dá mais para usar, né? Então, a gente tem que saber o equilíbrio de usar essas coisas. E, então, eu digo, reorganizar a mente, reorganizar a sociedade, reorganizar os comportamentos e saber os impactos que isso traz em cada segmento da sociedade, né? É isso que eu quero dizer com o mindset, corrigir os nossos erros, né? E isso serve para a comunicação. O John Naisbitt já escreveu isso lá em 1984. E eu disse, esse cara é louco escrevendo essas coisas, que as religiões se comunicarão pela internet, que os produtos ainda não foram inventados. Eu disse, esse cara é louco falando essas coisas. Eu escrevi, ele escreveu o artigo em 84, Megatrends 2000. E eu escrevi em 87 o artigo. Cada vez que eu leio o artigo hoje, é exatamente o que ele falou lá naquela época. Então, assim, é uma coisa bacana a gente ver que tem gente com esta visão, que são visionários e que tem essa compreensão das transformações e utilizam elas e compartilham a favor da sociedade. José Cláudio, pegando o seu gancho, você fala que as pessoas hoje estão vivendo sozinhas, né? Claro, porque nós temos um outro tipo de família e tem muita gente que opta por não casar mais e quer ter o seu apartamento. Como você falou, muda muita coisa, muda a arquitetura, o que um indivíduo sozinho quer. Mas eu agora resolvi, já velho, estudar italiano, né? Minha família é toda italiana e tal, e eu resolvi aprender italiano, porque eu tenho vou pegar a cidadania, e eu queria muito até que a minha empresa atuasse na Itália, nem sei se isso é possível. Aí comecei a estudar sobre a Itália. Bom, o que eu vi? Eu vi que na Itália aparecem umas coisas interessantes, né? O momento mais importante de uma família italiana é a hora do almoço ou Refeição. da Da refeição. refeição. Eles têm um carinho muito grande por isso, né? Então, porque eles produzem seu alimento. Isso, exatamente. E a Itália talvez seja o país mais cooperativista do mundo, né? Agora, o que eu queria que você explicasse é o seguinte: como é que a Itália, ou a França, ou a Alemanha vai agir num formato contra a cultura? Porque se a cultura é familiar, se a cultura é de todo mundo junto, como é que esse paradoxo eles vão resolver? Eu acho que cada país tem as suas premissas bem fortes, né? Na cultura alemã, a questão dos processos, dos métodos bem definidos, a disciplina é um modelo, né? E já na Itália é outro modelo, mas eles valorizam as coisas
que são da família, que é da produção própria, que é da mesa, eles têm um valor tremendo por suas produções. E isso na Europa é muito comum, valorizar os seus produtos. Nós, no Brasil, também deveríamos valorizar muito os nossos produtos, porque nós somos produtores de alimento, mas nós preferimos, às vezes, exportar e comprar ele depois importado, né? E não nos orgulhamos de produzir belas coisas que produzimos, né, aqui. Essas outras populações em outros países, eles apreciam, eles valorizam, porque aquilo gera emprego, aquilo gera renda, aquilo gera o prazer de comer o que foi produzido por si, né? Que foi produzido, às vezes, na sua própria horta, ou que foi por uma cooperativa, porque o espírito de cooperativismo nada mais é do que o que a gente vive com a uberização, é um compartilhamento, né? Se nós pegarmos o associativismo na Itália, que é o berço do associativismo, e o Brasil se inspirou em tudo do associativismo italiano, para a economia, para as cooperativas de crédito, para todos os cooperativos, o Brasil se inspirou nesse modelo. E esse modelo é um modelo de compartilhamento, onde todos usam o mesmo espaço, compartilham e se regozijam em torno daquilo que consegue compartilhar. Então, isso é um pensamento lá de trás do associativismo que está refletido hoje em outra forma, é claro, em sharing services ou uberização, ou como queiram falar. Mas são transformações mentais que estas sociedades passaram, né? Mas sem perder a essência, sem perder o valor mais sagrado, que é a sua contribuição, ganhar o dia honestamente, produzir honestamente, ser um cidadão útil para a sociedade. Esses valores são muito impregnados nessas culturas. Então, por isso que eles se regozijam de uma forma diferente, porque nós reclamamos mais, né? E eles lutam um pouco mais, eu acho. E dentro dessa lógica, você que viajou o mundo inteiro, estudou no mundo inteiro, e consegue mostrar para nós esses paralelos da cultura de outros países no processo produtivo, a pergunta que eu te faço é: qual que é a essência nossa aqui no Brasil? Aonde que você acha que nós tem que apostar? Aonde o governo deveria apostar? Nós temos que apostar mais na valorização dos empreendedores. Porque o cara que quer ser empreendedor, nós estamos vivendo um mundo sem emprego, é um outro ciclo, né? É o mundo sem emprego. Esse mundo sem emprego não é um mundo sem trabalho, ele tem trabalho. Tem trabalho porque tem empreendedores, e tem empreendedores porque esses empreendedores têm sonhos. E esses sonhos, às vezes, é a realização do indivíduo. Mas é através disso que ele se realiza, e é através disso que ele sustenta a família, e é através disso que ele sustenta, às vezes, os impostos, que ele gera empregos. Pode ser o pipoqueiro, pode ser o salão de beleza, pode ser uma grande empresa, pode ser um fabricante de aviões. Mas quem resolve botar dinheiro em cima de uma atividade produtiva, ele está contribuindo para uma forma mais elevada de participação da sociedade. Então, não é só... Nós temos que passar essa etapa do ganhar dinheiro fácil com aplicação, com recursos financeiros, e ganhar com a produção, com aquilo que produzimos, com aquilo que nós temos, solo, clima, terra fértil, povo trabalhador, né? Estas coisas têm que ser valorizadas e têm que ser estimuladas. E, principalmente, educar uma geração aí dos últimos anos para entender isto, que sem a educação, que sem o trabalho, que sem o esforço, não tem como fazer sucesso, não tem como progredir. É preciso ter uma determinação. E o governo precisa estimular estas pessoas de uma forma positiva, não pela crítica de quem critica simplesmente pelo criticar, de forma ideológica, porque quando tem ideologia, quando tem... essas coisas são muito perigosas, né? O fundamentalismo é perigoso,
fundamentalismo na religião é perigoso, fundamentalismo na política é perigoso, né? Porque leva para os extremos. Então, nós temos que levar para a essência, e a essência é aquilo que está no centro da vida, que é as pessoas viverem bem, as pessoas terem a satisfação de produzir, de agregar, de ser um cidadão útil e de contribuir para novas gerações. Bom, muito bom. Agora eu quero retomar, logo que eu iniciei a palestra, eu falei que eu ficava muito encantado com a sua perspectiva de simplicidade, né? Então eu queria que você trabalhasse um pouco esse dilema, essa oposição entre a complexidade e simplicidade. E te explico por quê. Quando você olha para o mundo hoje, tudo parece muito complexo. Eu até, se quem acompanhou a minha primeira palestra, a palestra que eu fiz, o que eu falo? Eu falo, a sensação que eu tenho é que o conhecimento está caindo na minha cabeça como em retalhos. Isso eu peguei do Bauman, né? Isso não é meu, né? O conhecimento está caindo na minha cabeça em retalhos e eu não consigo colá-los para dar nexo. E eu me perco no meio desse conjunto de informações e não consigo transformar isso em sabedoria, né? Mas por quê? Porque a sociedade está difícil de interpretar. Então, a questão é, como é que eu vou operar? Como é que eu vou ser simples num cenário tão complexo como esse? Tem alguma dica aí para o nosso pessoal que está nos assistindo? Eu aqui estou rindo um pouco porque eu acho que eu tenho esse apelido já de simplinho, né? Porque, na verdade, as coisas são complexas, sim, se eu não compreender a dimensão delas. Mas, ao mesmo tempo, elas são simples e nós temos que entendê-las para torná-las simples, para transmitir de forma simples. A gente tem que simplificar a forma de comunicar, porque é assim que as pessoas vão compreender melhor. Então, a complexidade ela bloqueia a mente das pessoas. A pessoa começa a achar que ela não tem competência para resolver determinadas situações. Mas, na verdade, está tudo resolvido. Basta a gente, as soluções estão por aí. Agora, o conhecimento ele está disponível, mas não da forma estruturada. O que nós temos é muita informação. Esta informação está disponível para todos em qualquer universidade do mundo pela internet. Você pode acessar em qualquer universidade das mais famosas do mundo e a informação está lá, mas ela é estática. Ela é estática. Você precisa ter uma equação que é a informação mais a disposição interna de transformar esta informação em dados. Porque o que tem valor não é a informação, mas são os dados. Porque os dados é que geram a mudança. Então, se a informação fica lá estática, não acontece nada. Precisa ter a disposição interna da empresa, das organizações, da pessoa, essa disposição interna de transformar aquela informação em dados. Esses dados, né, geram conhecimento. E esse conhecimento é que muda, é que transforma. Então, tem que passar esse processo todo. O conhecimento, assim, de forma dispersa, realmente ele não vai conseguir fazer transformações. E você tem uma vida empresarial cheia de desafios, trabalhou em várias organizações importantes, presidiu vários órgãos, e na sua trajetória você deve ter enfrentado, como eu enfrentei, o problema da saúde ocupacional, das doenças mentais do trabalho. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e qual seria a forma da gente agir. Porque hoje você chega em casa, as pessoas estão com problemas, né, psicológicos. Você vai no trabalho, as pessoas estão com problemas psicológicos, né? Então, em conversas que você tem com pessoas, você fala uma palavra só, as pessoas já se comportam de uma maneira difícil, demonstrando uma inabilidade de relacionamento, fruto de problema emocional, etc. Como é que a gente lida com isso, cara? Tem alguma saída?
Eu acho que sim, são as lideranças, né, Carbone? As pessoas que botam energia. Porque o cara que é empresário, quem vive no mundo empresarial, ele quer resultados práticos, ele tem uma visão pragmática das coisas. Então, ali, hoje está se transformando isto, porque está se misturando a vida profissional, a vida empresarial, ela está migrando até para dentro da tua casa, né? Hoje o teu escritório já é em casa, a tua empresa já está dentro da tua casa, a tua empresa já está dentro da tua família e vice-versa, né? As pessoas vêm para o trabalho, mas não conseguem se desconectar dos problemas da família. Tudo isso vem para dentro deste mundo tecnológico que nós estamos vivendo, que é acelerado, que tem muita demanda. Então, talvez aqui nós temos que cuidar do ser humano de uma forma muito especial, porque a tecnologia não vai resolver os problemas. O que vai resolver são as pessoas. As pessoas que têm engajamento, as pessoas que trabalham com a sua mente, com as suas mãos, com o seu coração, e até com o seu espírito dedicado a uma causa ou a um propósito. Então, a gente tem que olhar para essas pessoas de uma forma diferente do que simples empregado. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E, como ser humano, talvez eu tenha que botar tecnologia, mas eu também tenha que botar psicologia lá dentro para compreendê-lo, né? E essa psicologia que vai ajudar ele a se fortalecer, para se compreender, para entender o que está ocorrendo e até para ajudar a encontrar soluções e quebrar as barreiras. Então, o mundo empresarial ele é um pouco árido, porque ele tem metas, tem resultados, ele é bastante árido, mas não prescinde do ser humano. Nós podemos fazer o que quisermos em termos de tecnologia, colocarmos a tecnologia, mas por trás de tudo isso sempre haverá o ser humano. E o ser humano com a sua mente, com o seu trabalho, com as suas mãos, com o seu coração, com o seu espírito. É assim que vai funcionar. E os líderes são importantes nesse processo para entender isso e dar o suporte necessário. E você já bate bola com o palestrante passado, que foi o Gino, né? O Gino também, de uma outra forma, fala isso, né? A tecnologia é uma variável constante, né? Na desgraça e na alegria, né? O que não é constante aí é o ser humano, né? Que pode levar essa tecnologia para o bem ou pode levar essa tecnologia para o mal, né? Muito legal. Exatamente. Quer fazer algum comentário sobre isso? Não. Estou concordando com você. Legal. Pode ir para o bem ou para o mal. Bom, eu agora quero começar a abrir os questionamentos para o público, né? O público está ouvindo aqui, nós estamos com uma fidelidade muito alta das pessoas que estão ouvindo a nossa conversa aqui. Então, eu estou jogando a bola agora para o público para te perguntar e já começaram a chegar algumas perguntas, né? Então. É importante antes falar, o Carbone, dessa questão dos líderes, né? Sim, Que eu fala. acho que líderes são aquelas pessoas que ajudam na transformação. Sejam eles líderes de alguns países, sejam aqueles modelos de lideranças de algum país, né? Não vou falar de um Mandela, não vou falar de um Obama, não vou falar de ninguém desses, mas desse líder até o líder da família, o líder do processo, a liderança no seu sentido mais amplo, né? Eles é que podem ajudar a botar energia nesse processo de transformação. Eles é que podem exercitar uma coisa estratégica, que é a comunicação. Dentro dessas organizações, a comunicação é o suporte estratégico para fazer qualquer trabalho de transformação. Você pode ter o melhor RH, você pode ter o melhor processo de gestão, você pode ter um bom produto, mas se não souber usar a comunicação no modelo atual, você não consegue fazer esse aculturamento das organizações, construir um ambiente colaborativo. Então, a comunicação entra aí importante como uma capacidade, um requisito essencial para qualquer liderança, né? Que se saiba conectar, compartilhar a sua visão e obter adesão. E como é que ele tem que fazer isso? Com os 5 Cs da comunicação, que é, primeiro, contextualizar. Não dá para comunicar direto, tem que contextualizar. Por que estamos fazendo isso?
Por que estamos agindo desta forma? A contextualização é o primeiro C da comunicação. O segundo C é a comunicação do seu propósito. Não pode ter comunicação sem um propósito. Tem que deixar claro o propósito. Então, a outra é a clareza. Ele tem que ser claro. O que eu espero? O que nós esperamos com isto, né? E o outro C é a coragem. Coragem de dizer, coragem de dar feedback, coragem de dizer não, coragem de elogiar, né? Então, o líder tem esse papel. E, por último, o último C, o da confiança. Estabelecer uma relação de confiança entre ele com os seus pares, com os seus funcionários, com a sua equipe, com a sua família, com os seus superiores, com a sociedade onde ele está, na sua network. Ele tem que ser uma pessoa de confiança, estabelecer relações de confiança, assim como eu tenho com você nesse momento de abrir o meu coração dessa forma, falando tudo abertamente. Por quê? Porque a gente confia. Então, a confiança é um C fundamental e a comunicação é uma estratégia absolutamente basilar para todo o processo de transformação. E José Cláudio, e que dica você daria para utilizar isso com os jovens, que parece que eles não querem ouvir? O jovem a tua fala não tem nexo para ele e nem interesse. Mas acontece que o jovem ele tem um modelo de comunicação diferente. O próprio John Naisbitt escreveu depois escreveu o Mindset. Ele escreveu o Mindset da comunicação. A comunicação não é mais escrita. A comunicação pode ser por meme, que diz mais do que a palavra, às vezes, mais do que a mensagem, né? Então, a propaganda, o marketing, é mais importante a imagem do que as palavras. Na mesma forma, as mensagens, às vezes, o meme fala muito mais, né, para o sentido lúdico e para o que ele quer dizer do que a mensagem escrita. Então, nós temos não é o jovem que tem que aprender, é nós que temos que aprender a linguagem desta nova geração. A linguagem dessa nova geração talvez seja a linguagem de um tempo de tecnologia, de um tempo onde as pessoas são mais objetivas. Então, eu inverteria o processo da tua pergunta aqui, né? Não são eles que têm que aprender, nós temos que aprender com eles como que conduz essa comunicação mais lúdica, mais direta, mais objetiva, mais amorosa, mais acolhedora, né? E não essa comunicação pão, pão, queijo, queijo, que às vezes a gente quer fazer como líder, né? Muito bom, adorei. Bom, já chegaram as perguntas aqui, então vamos lá. Aqui temos várias aqui, eu vou fazer todas. Vou começar com o Edinardo Carneiro. Nós estamos cheios de intelectuais aqui, ouvindo você falar aqui, viu, cara? Me sinto constrangido de estar falando aqui com você, com esse povo. Tenho certeza que eles estão gostando muito, né? Temos aqui o Manu Militão, que é um artista plástico famoso de Brasília, um cara espetacular. Temos gente aqui de altíssimo nível, viu, cara? Gente muito boa. Vamos lá. Tem o Edinardo Carneiro. Ele pergunta, professor José Cláudio, como mudar a cultura do ensino para formar cidadãos empreendedores? Desde a mais tenra idade. Olha a encrenca aí. Não, isso é bacana, porque eu falo isto em vários lugares. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sou conselheiro do Sistema de Inovação do Estado, Conselho de Inovação do Estado, e uma das coisas que eu mais falo é desse processo da educação. Imagina uma pessoa querendo ganhar dinheiro, querendo produzir e ter que ficar 7, 8 anos cumprindo uma grade curricular dentro de uma universidade. Ele precisa... Quantos anos ele perde se ele poderia direcionar a sua grade para aquilo que ele vai aplicar efetivamente no seu negócio? Eu quero produzir isso, então eu tenho que aprender a produzir isto e não ficar 7 anos cumprindo uma grade curricular com coisas que não vão agregar para ele, para o negócio dele. Então, nós precisamos também modificar a educação a partir das grades, porque daqui a alguns anos a universidade vai ser aqui também na internet,
em cima do tema que faz parte do meu objetivo de vida, do meu propósito de negócio. É por aqui que eu tenho que fazer a transformação na educação. E isso tem que começar lá desde criança, né? A gente já tem que começar a direcionar as crianças, os bebês, para aquilo que eles vão demonstrando que eles têm vocação. Não adianta querer botar pessoas que não têm vocação natural para estudar coisas que ele não pensou para a vida dele. Se ele nasceu adestro ou se ele nasceu canhoto, não adianta querer mudar ele. Ele tem o lado do cérebro desenvolvido e nós temos que valorizar. Se é artístico, é artístico. Se é sistêmico, é sistêmico. Então, nós temos que estimulá-los a evoluir na educação focado naquilo que lhe dá prazer. Porque a pior coisa é uma pessoa que tem vocação para ser artista trabalhando como contador, né? Então, e ele tem que fazer a faculdade de 7 anos sentado nas noites, cumprindo uma grade que já não serve mais para os dias atuais. Perfeito. Eu estou com umas perguntas aqui interessantes, viu? Que é pergunta difícil de responder. Eu tenho aqui um colega aqui, um colega extraordinário que vem seguindo a gente aqui nas lives, é o Cláudio Caldas. Até agradeço aí a tua participação, viu, Cláudio? E ele faz perguntas muito boas, né? Aí ele diz o seguinte, ó: vivemos dias ainda mais difíceis do que o resto do planeta, por conta de uma total ausência de foco, imprescindível para o pós-quarentena. Aí ele pergunta para você, como reaglutinar os interesses dos brasileiros? Aí vem uma questão que eu gostaria de colocar, que fica se discutindo, né? Nesse momento de pandemia, de saúde, de um problema sanitário, a gente fica discutindo, mas tem isolamento, tem distanciamento social, como é que resolve, como é que fica a economia? E a economia é mais importante, a saúde é mais importante. As duas coisas não podem ser discutidas separadamente. A economia e a saúde e a vida, elas andam juntas. Não existe economia sem ter vida e não existe vida sem ter economia. Então, esta compreensão que talvez ajudaria mais a gente trabalhar planos que integrem esta visão de que o sustento das pessoas precisa ter atividade econômica. E a atividade econômica só funciona se tiver saúde. Então, não dá para discutir separadamente e nem dá para politizar o tema. Então, a gente precisa fazer consciência de que as duas coisas são relevantes para um ser humano viver bem nos dias atuais. Eu não sei se era bem a pergunta, mas é algo importante isso, né? De economia e vida são sagrados, são importantes, um não vive sem o outro. Perfeito. Eu tenho uma outra participante aqui chamada Beth Ferreira. Ela também super presente nas lives e ela faz uma pergunta difícil, porque ela até confessa que tem medo, né, de perguntar o que ela vai perguntar, né? Mas ela Quem tem medo sou eu. Quem tem medo sou eu. Bom, quais são as previsões para o futuro do Brasil? Nossa, essa pergunta é difícil porque a gente não consegue dimensionar. Hoje mesmo eu estava discutindo aqui com vários colegas aqui no meu trabalho e com o conselho como que vai ser a semana que vem, né? Nós não sabemos porque nós não temos os dados, nós não temos ainda a dimensão que uma pandemia dessas vai causar na economia, na vida das pessoas. Ainda está muito cedo, muito incipiente os dados. De novo, dados. O dado é que permite fazer a mudança, né? Então, a gente precisa de mais dados sobre em que momento nós vamos superar esta crise da pandemia, em que momento isto vai ser mais agravado ou vai recuar. Se nós tivermos esses dados, nós podemos determinar algumas ações. Se nós não tivermos dados e não tivermos conhecimento suficiente, nós não podemos endereçar ações. O que eu posso dizer é que tudo que foi planejado nas empresas no ano passado perderam valor. Ontem alguém já falou isso numa live, eu acho que foi com você mesmo, né? Que pode pôr no lixo esse planejamento.
certo? Porque aquelas questões orçamentárias, o planejamento estratégico, trouxe novas variáveis, trouxe novos indicadores, uma política econômica bem diferente do que se imaginava. Ela bota os juros para baixo, ela trabalha com a Selic jogando para baixo, ela busca o spread para baixo, ela não diferencia, ela faz uma pressão para que haja trabalho e não ganho fácil. Então, essas questões assim nós não temos como resolver, como será na semana que vem ou no mês que vem. Nós precisamos fazer a nossa parte hoje, fazer bem feito hoje, nos cuidar hoje, buscar os nossos dados hoje, para saber como faremos amanhã. E assim nós vamos viver um dia de cada vez e nós vamos fazer a passagem, a transição dessa transformação social. Um dia de cada vez. E é assim, uma semana de cada vez. Adorei a tua resposta, José Cláudio, porque isso nos estimula a continuar continuar tendo esperança, né? O primeiro palestrante, ele fala de esperança equilibrista. Por quê? Porque é na ação, né? A esperança na ação. Fala. Exatamente, é exatamente isso. Quer dizer, nós não podemos ser inertes e temos que todo dia botar energia naquilo que estamos fazendo. A energia é que dá a velocidade, é que dá mais segurança, é que dá estímulo, é o que contagia. Então, no mundo da inovação, no mundo do empreendedorismo, na vida social, na vida familiar, temos que pôr energia. A nossa energia a melhor energia que tivermos, seja ela mais espiritual, seja ela mais do sentido da educação, a energia mais favorável que nós tivermos, nós temos que botar todos os dias, com aquela máxima que eu gosto muito de falar. Mais importante do que a velocidade do conhecimento é a capacidade de reaprender todos os dias. E eu tenho que nascer todos os dias, quando acordo pela manhã, despido de qualquer preconceito do aprendizado de ontem. O de ontem já passou, eu preciso viver o de hoje. Então, eu tenho que me despir de que eu sei alguma coisa, do que a minha sabedoria é a que prepondera, para que eu possa reaprender todos os dias. Essa é a capacidade, o valor mais durável para o ser humano. Não é tudo que ele fez, mas é tudo que ele pode fazer se ele tiver essa disposição interna de reaprender todos os dias quando acordar. Até a Bruna está dizendo o seguinte aqui, fazendo comentários no chat. Um dia de cada vez sem jamais sucumbir. Bom, temos mais perguntas aqui. Olha só. Tem uma pergunta também aqui do Ingo Werner. Ele também está sempre com a gente aqui. Obrigado, viu, Ingo, pela sua participação na nossa live. Ele faz uma pergunta difícil, cara. Não é fácil também, mas você que já viveu tudo aí, Zé Cláudio, talvez você possa dar uma luz para ele. Ele fala assim, cara, como é que dá para inovar no setor público com esse nível de regulamentação que existe? Você acha que é possível? Dá. É possível. Apenas aqui eu experimento isso muito no setor público, e agora estou vivendo um pouco mais no setor público, né? Então, eu vivo num banco público que faz o fomento e o desenvolvimento do Estado. Então, eu poderia dizer para ti o seguinte, que quando há governança estruturada e que a gente consegue alinhar o que é prioridade de conhecimento importante, aquilo que agrega valor, nós vamos integrando esses conhecimentos que estão disponíveis nos funcionários públicos, que estão já instalados, e fazer com que haja o ambiente colaborativo. Esse ambiente colaborativo de troca, de intercâmbio e de construção conjunta, de co-construção, isso é que faz a evolução. Então, no setor público não é diferente, dá para fazer, é possível fazer. Foi criado agora, tem sido criado algumas legislações, como foi criado recentemente a Lei 13.303, que é a lei das estatais. Esta lei, ela foi criada, e eu implantei aqui no banco, e ela gera uma transformação, porque o indivíduo, para ser diretor de uma entidade pública, ele tem que ter requisitos também,
tem que ter competências definidas do cargo, tem que ter experiência comprovada. E esta lei foi criada para trazer a eficiência para dentro do setor público à luz do direito privado. Então, esta legislação ela tem por trás, lá no legislador, o objetivo era justamente esse, melhorar o desempenho do setor público, das atividades, da prestação de serviços. E isto tem tecnologia, tem ser humano, só faltando botar energia e governança, liderança para organizar esses processos e organizar esses times, essas equipes e esses propósitos. Mas tem exemplos fantásticos em vários lugares do país. O interessante, depois você vai olhar aí, você vai entrar no chat, as perguntas que eles dirigem para você são de várias frentes, né? Eu acho legal isso, né? Porque eles compreenderam que você é um cara que tem pensamento sistêmico, né? Então, mas antes de eu fazer a pergunta, eu vou falar de um cara que você já conhece, que é o Enio Quejada de Souza, lá do Sebrae, que você conhece o Enio. Minha admiração pela pergunta dele ontem. O que nasceu antes? A inovação, né? O que é? Ontem ele fez essa pergunta, né? O ovo ou a galinha, né? O que nasceu antes, né? Foi a participação dele ontem. Me lembrei da pergunta. O Enio, ele 10 minutos antes da live, ele está aqui. Né? Obrigado, viu, Enio, por você estar com a gente aqui. Ele fazendo comentário sobre a sua resposta anterior, ele diz o seguinte: ninguém sabe se esse dinheiro será suficiente, ninguém sabe que rumo a doença vai tomar, ninguém sabe até que ponto vai prejudicar a economia. Aí ele põe aqui, editorial do Financial Times, de 12 de março. Ou seja, ninguém sabe nada. Só para confirmar aquela fala de você. Nós não sabemos para esse mundo vai. Você foi preciso. Mas vamos lá. O Edinardo Carneiro, ele diz o seguinte: São Francisco de Assis, em 1200, pregava o cuidado com a natureza. Avançamos e destruímos a natureza. Além disso, criamos filhos únicos que são reis. Como mudar a sociedade para o associativismo e não individualismo? É exatamente a transformação social que estamos vivendo, né? O que nós estamos vivendo é um ciclo de sair do individualismo para pensar no bem comum, no coletivo, aquilo que é mais relevante para o bem coletivo. Essa é a transformação social mais relevante que está ocorrendo neste momento com esta pandemia. Infelizmente, teve que ser ao custo de muitas vidas para reaprendermos que a forma que estamos vivendo de individualismo e de consumismo descontrolado não serve para construir um mundo melhor. O que serve é pensar de forma do bem coletivo. Um cuida do outro e nós cuidamos de todos. Dentro de uma empresa, dentro do setor de trabalho, dentro da minha família, dentro dos ambientes onde eu convivo, um cuida do outro, nós cuidamos de todos e o coletivo é que tem que prevalecer. Então, a grande transformação social que estou vendo neste momento é esta. Eu posso viver sozinho, sim, pelo jeito, pelo way of life, mas eu tenho que ser uma pessoa útil para o coletivo, né? Para o bem coletivo, e não para mim só. Se eu for muito útil somente para os meus propósitos, eu sou uma pessoa que não tem valor para o mundo. É isso que precisa ficar claro nessa transformação. Eu preciso agregar. E aí entra um pouco da questão da espiritualidade, né? O homem pode ter dinheiro, mas ele precisa ter essa compreensão de que nós viemos para cá com uma missão de ser pessoas úteis, e assim nós poderemos desfrutar da felicidade, podemos desfrutar das alegrias, podemos desfrutar dos bens, podemos sim desejar ter mais dinheiro, mas precisamos ser úteis, e úteis de forma coletiva, olhando pelo bem coletivo. Eu já vou clonar na minha fala,
mais uma máxima do José Cláudio, que é que nós estamos saindo do ciclo do individualismo para o ciclo, né, do coletivismo. Né? Eu acho que essa sacada sua é genial e eu não tinha ainda nem ouvido ninguém falar com essa clareza que você fala. Né? Então, Porque o que é o uso da máscara, né? Não é a proteção do coletivo, né? é, Se eu pensar em mim individualmente, me incomoda, mas se eu pensar no coletivo, eu vou ter que usar, né? magnífico, magnífico. Essa ideia, e essa ideia é poderosa, né, cara? Com essa É ideia. transformadora, é transformadora. As pessoas se unem em torno de propósitos coletivos. Pode ser jogador de futebol, pode ser celebridade, pode ele fazer o bem, ele levar comida, ele levar agasalho, ele compartilhar conhecimento, como você está fazendo. Você está fazendo agora uma ação dessas, com compartilhamento de conhecimento. Nós estamos aqui conversando para trazer para o mundo uma luz, né? Então, somos seres de luz, que é um exército de luz para fazer a transformação social. É um exército de luz. É isso que nós precisamos ser. Magnífico. Ó, nós estamos aqui há 1h05 conversando e eu não vi o tempo passar, né? Tá tão gostoso esse bate-papo. E eu tenho ainda 2 perguntas aqui para você responder, para a gente encerrar a nossa live. E uma das perguntas eu vou me inspirar no Átila Júnior, né? Que ele vem falar de coisas importantes para você, mas tendo em vista aquilo que você já falou, essa oposição entre individualização, né? O indivíduo focado para si próprio e focado para o coletivo, isso tem a ver com a globalização anterior ou é uma outra dimensão? Como é que você vê isso? É uma retomada da globalização ou é um outro tipo de globalização? Eu acho que é uma globalização numa dimensão mais ampla, né? A globalização ela foi talvez um processo de evolução, que foi um outro ciclo, né? Foi um outro ciclo, não foi uma crise, mas ela provocou a globalização das economias, das questões econômicas, né? Das relações econômicas. E agora nós estamos indo para uma outra dimensão global, uma dimensão de pessoas, de ser humano, de coletivo, do bem, da paz, do amor no sentido essencial, no sentido mais fundamental, assim, no sentido mais amplo possível. Então, essa transformação, eu diria, nós estamos vivendo, é uma globalização numa dimensão mais ampla, do indivíduo holístico, né? Do indivíduo na sua dimensão mais plena. Perfeito. Eu tenho aqui um colega que está plugado com a gente, mas eu não tenho o nome dele, porque eu acho que ele entrou com o nome da empresa dele, Fashion. Ele perguntava sobre o ponto de vista espiritual, mas você abordou bem isso aqui, né? Então, eu queria passar uma pergunta de um consultor que trabalha comigo, que é o Diego Reis, que ele pergunta para você o seguinte, dentro da tua abordagem, né? Como desenvolver um mindset de resiliência e criatividade para superar problemas agora nessa pandemia? Também complicada essa pergunta, hein? Pois é, quisera Deus que eu pudesse ter esse dom, né? Mas Mas é aqui, isso mesmo. aqui a sabedoria vem de cima, talvez, aqui para poder conduzir esse processo, né? A gente não está nos livros, não teve livros escritos sobre pandemia. Eu trabalho aqui fazendo metodologias de riscos que nós ocorremos, riscos que um banco corre do ponto de vista do crédito, ambiental, reputacional, etc. E vou dizer para vocês, nem que fosse um planejamento da Terceira Guerra Mundial, nós íamos conseguir acertar. É a mesma coisa que nós estamos vivendo agora, muito pior. Não tem como planejar isto, porque ela veio para corrigir tudo que nós fizemos até agora. É um movimento onde envolve aí um pouco da economia, da vida, assim,
para, te reorganiza e vai de novo, né? Mas reaprende algumas coisas que vieram para ficar. Tem coisas que não vão voltar atrás. Nas etiquetas sociais, por exemplo, aqui no Sul tem muita coisa do chimarrão. O chimarrão, infelizmente, não vai poder mais passar de boca em boca, de mão em mão, né? O abraço tem que ser um abraço de menos beijos, de menos corredores, mas as reuniões não precisam, não tem mais cabimento uma viagem de avião lotado com 400 pessoas para você ir numa reunião, né? Não tem mais essa necessidade. Nós cometemos esses erros e isto não vai voltar atrás. As reuniões dentro de salas fechadas pode ser feita por aqui onde nós estamos falando. Estas reuniões que nós fazemos, que as pessoas ficam dentro de um ambiente fechado, isso não volta atrás. A gente tem que reaprender, a gente tem que aproveitar este momento para aprender estas coisas que vão ficar, para justificar essas mudanças, né? Elas vieram para ficar, muitas delas. Outras terão que passar. Nós queremos todo mundo com saúde, nós queremos todo mundo saudável, queremos que isso passe. Agora, não será a última, nós teremos outros ciclos, né? Mas esse ciclo está servindo para uma grande transformação social. Nisso você já respondeu a questão do Marcos Antônio, que queria saber sobre a questão do home office. Você já falou que o home office veio para ficar porque está mudando essa história, né? Então não tem mais como fugir disso, né? Bom, é porque ele tem um grande prejuízo para a sociedade quando a gente trabalha na forma que estávamos trabalhando. A mobilidade urbana, com o volume de veículos na rua, o que gera de gás carbônico, e quanto a gente paga por isso, né? E a gente nem pensa, a gente quer andar num carro grande com 8 lugares, andar sozinho pelo seu egoísmo, individualismo. A mãe que vai na escola levar uma criança, mas que quer uma caminhonete de 400 cavalos para ir lá sozinha levar uma criança. Isto tudo tem que passar, porque não faz mais sentido. Nós podemos, então, ir para uma reunião através, aqui à distância, dos meios tecnológicos. Nós não precisamos gastar com um avião, nós não precisamos botar recursos de tempo, de dinheiro, de mobilidade. Nós podemos reaprender isto e fazer com que seja um novo jeito de viver. E vai ser bom, né? Porque quando ele pegar avião, nós vamos passear lá em Milão, né? Não precisa, né? Então, pega avião para passear, avião para passear. Exatamente. Bom, agora, José Cláudio, eu queria encerrar nossa conversa. Nosso papo foi muito bom, cara. E aí eu ficava conversando com você aqui, como eu gostava de ficar conversando com você lá no Sebrae, né? Durante muito tempo, José. Mas eu estou com uma pergunta de um colega aqui, que ele fala, que é a Natália Oliveira. Ela pergunta para você o seguinte: professor José Cláudio, qual deve ser a estratégia de empresas, gestores e funcionários frente ao cenário de crescente substituição das funções e profissões por máquinas? Qual é a estratégia? Eu acho que a substituição por máquinas não é suficiente. O ambiente sempre não vai prescindir de pessoas, né? As máquinas funcionam, mas por trás de uma máquina, por trás desse computador que nós estamos falando, por trás dessa tecnologia, tem gente, né? Tem pessoas, tem sentimentos, Então, isto não vai prescindir nunca, porque quando eu atendo um cliente, seja no banco, na loja ou no café, tem que ter um acolhimento, tem que ter um atendimento, tem que ter um relacionamento. Agora, ele tem que ser diferente, né? Não é uma visão individual dessa relação, mas é a visão de acolher para que o meu negócio prospere, eu prestigiar os negócios do meu bairro, eu prestigiar as pessoas do meu bairro. É uma forma diferente de viver, é isto, né? As máquinas não vão substituir esta relação. Por isso que eu já escrevi um artigo em 1994 dizendo que poderia haver, sim, uma grande transformação cibernética, etc., mas que nunca iria passar nunca iríamos prescindir do ser humano, da mente, do coração e do espírito das pessoas. Isso vai continuar até o fim dos tempos. José Cláudio, eu vou encerrar nossa conversa aqui com uma manifestação
de um grande amigo meu chamado Arthur Roman, e ele é doutor por Sorbonne, e é um filósofo espetacular. Ele fez a segunda palestra desse evento. E ele diz o seguinte: José Cláudio, parabéns pela reflexão densa e instigante. Creio que o recrudescimento no mundo do conservadorismo e individualismo é uma prova de que o coletivismo solidário está incomodando. Quer comentar? Incomoda quando os interesses são aqueles materiais, né? O ter já passou, a sociedade do ter não tem mais valor. Os ativos, hoje, que têm valor, os ativos fixos, guardem bem isso quem é investidor aí, os ativos fixos estão perdendo seus valores. Não é mais botar dinheiro em tijolo, não é mais botar dinheiro em terras. Esses ativos fixos vão perdendo valor cada vez mais nessa transformação social. Não é o ter, o que vai é o ser. O ser passa a ser mais relevante. Acho que finalmente chegamos num momento onde o indivíduo evolui para o ser, né? Ser acolhedor, ser mais coletivo, ser mais útil para a sociedade, seja na sua família, na sua comunidade, mas o ser passa a ganhar a relevância. Hoje nós temos gerações que não estão preocupadas com a carteira assinada, eles não estão preocupados com casa própria, eles não estão preocupados com automóveis, eles não querem automóveis. Eu não quero mais automóvel, eu não quero casa grande, eu não quero mais essas coisas, certo? Eu quero ter o ser, o que eu consigo desfrutar nesse compartilhamento, nestas experiências. É aqui que eu cresço, é aqui que eu evoluo, é aqui que eu permito às outras pessoas e que eu ajudo as demais pessoas a evoluírem, né? E, quiçá, meus netos possam também ter esta evolução para o ser. Oh, magnífico, Zé Cláudio. Eu me senti muito bem aqui nesse bate-papo, né? Então, quero te agradecer por essa oportunidade que você deu para mim e para todas as pessoas, né? E ouvindo as tuas respostas, elas me alimentaram para eu repensar até o meu discurso, e tenho certeza que também a todos que estão aqui nos ouvindo. Então, deixo aí meu agradecimento e minha admiração por você, que você sabe que é muito grande. Muito obrigado. Aí eu queria te pedir em público, eu não fiz isso com nenhum palestrante, né? Mas eu acho que como isso tem uma grande contribuição social, essa tua fala, eu queria pedir para deixar a tua palestra gravada no nosso site aí para as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvi-la, né? Não tem problema corrigindo os erros aí, tem que fazer uma editoração, né? Porque eu vim aqui de coração aberto, com muita humildade, compartilhar minhas experiências, certo? Eu não sou professor, não sou doutor, eu sou apenas um aprendiz. Então, eu procuro entender e compreender as revelações que são feitas a nós todos os dias. Tem muita gente que caminha num jardim muito bacana todos os dias, faz a sua caminhada, o seu exercício no meio de árvores, com muito oxigênio, muito bacana, com muitos pássaros, e ele nem percebe. E ele nem está preparado para perceber. Então, o que eu diria aqui é o seguinte: nós temos que estar preparados para perceber quais são as mensagens, as revelações que estamos recebendo no meio dessa pandemia, dessa transformação social. Obrigado. Pode José. ficar como contribuição. Muito obrigado, muito obrigado. E aí, José, o que está acontecendo é o seguinte: você fechou o bloco 2 de palestras, que eram os empresários e profissionais de destaque, né, que eu reputo que investem em desenvolvimento humano. E agora, a próxima fase do nosso Janelas de Desenvolvimento é ouvir os acadêmicos. Então, é o bloco 3, Caminhos para o Desenvolvimento Humano, professores e pesquisadores na educação, na psicologia, na administração e na arte. E essa história de arte eu peguei de você. Eu falei, pô, o Zé Cláudio estava sempre ligado na arte, eu vou rechear o evento com arte. E aqui vai ter gente espetacular. Eu peguei o melhor arquiteto de Brasília, eu peguei
um dos maiores cineastas brasileiros vai vir falar. O cara ganhou, o cara só ganhou o Animamundi, né? O cara é um gênio, Ítalo Cajueiro. Eu peguei vários artistas plásticos, peguei um cara que escreve tirinhas, né? E é o criador do Gurgulino. O rapaz também é genial. Esses caras vêm tudo falar de desenvolvimento humano. Quero você aqui com a gente nos ouvindo. Mas a próxima palestra é da Gardênia da Silva Abade, que eu reputo como uma das maiores professoras, não só da UNB, do Brasil, né? E na sequência vem gente top, vem a Carla Antíloga, vem o Jairo Borges, que é também um monumento aqui no Brasil na área de aprendizagem, vem a Maria Eugênia, que eu reputo a maior psicóloga e coach do Brasil. Essa mulher é um show. Vem o Marcelo Minuti, que fala tudo de tecnologia. Vem o Humberto Falcão, que eu acho que é hoje o cara que mais escreve sobre a administração pública no Brasil. Bom, vem muita gente. O Vanks Leandro, vem a Fátima Baima, que é uma professora emérita lá do Rio de Janeiro, deu aula para mim no mestrado, né? Bom, é um bloco fabuloso de intelectuais da academia. Então, dia 2 de junho, né, o nosso próximo encontro, às 10 horas, e às 18 horas entra uma artista plástica, que o nome dessa artista plástica é Márcia Bandeira. Ela vem falar sobre a força das imagens simbólicas, libertação do potencial inato através da pintura espontânea. Então, você está convidado aí, está com a gente aqui para fazer suas perguntas, cara, porque você é bom para responder, para perguntar, você deve ser ótimo. A inspiração vem daí, a inspiração vem desses talentos aí, né? Eu só queria assim dizer que eu, aqui no Rio Grande do Sul, estou fazendo um grande trabalho, um movimento para tentar criar um instituto. Já criamos um instituto de consultores, de desenvolvimento de consultores, para pensar nessa linha que nós estamos falando aqui. Então, a gente tem esse instituto aqui para tentar alinhar uma nova forma de atuação. Eu agradeço muito esse convite. Vim aqui assim despreparado do ponto de vista científico, de preparação de slide. Peço desculpas por isso, pela minha pretensão, mas eu queria fazer um jeito mais dinâmico, mais bate-bola mesmo. Então, assim, de forma muito aberta, me senti prestigiado no meio de tanta gente de saber elevado, né? Mas, assim, contribuição simples, né? De uma pessoa que amassou barro, mas vai contribuir. O Leonor Aleixo fala o seguinte: pelo seu conhecimento, você é muito mais que um doutor, viu, meu cara? Então, fica tranquilo, viu? Zé Cláudio, um abraço para você, um beijo aí no seu coração, viu? Muito obrigado. Pessoal, a todos aí que estão nos ouvindo, coragem, a pandemia vai passar e nós vamos entrar nesse novo ciclo aí do coletivismo, viu, Zé Cláudio? Abraço. Fica com Deus aí. Abraço. Valeu.